filhos. Só que entre os 12, o número 11 se chamava José. Depois ele teve Benjamim. A Bíblia vai dizer que ele teve filhos com as suas concubinas, mas que com a mulher do seu amor, aquela que ele amava, aquela que ele pagou um preço por ela, que ele trabalhou durante 14 anos e mais 7 anos por causa dela, que se chamava Raquel. A Bíblia vai dizer que Raquel era estéril, ela não poderia engravidar, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus agora ele vai abrir a madre de Raquel e ele vai realizar o sonho no coração de Raquel, vai dar para ela um filho, e esse filho se chama José. E a Bíblia vai dizer que não diferente dos outros filhos, mas que esse filho ele era mais amado que seu pai. Por quê? O que faz com que um filho seja mais amado pelo seu pai não é a questão dele ser o último filho, dele ser, como a gente tem costume de falar, rapinha do tacho, eu tenho que dar mais uma prioridade para isso. Não isso. O que fez com que José despertasse mais a atenção e o interesse de seu pai por ele foi a forma como José, aleluia, respeitava a casa do seu pai, a forma como José andava na presença de Deus e na presença do seu pai, a forma como José, aleluia, seguia a mesma fé do seu pai, temia a Deus, coisa que seus outros irmãos não faziam. E isso despertou o interesse de Jacó por José, de tanto que a Bíblia vai dizer que ele agora vai distinguir José dos seus outros irmãos, fazendo o quê? Ele vai fazer para ele uma túnica de manga calar e uma túnica colorida. Ou seja, por que a túnica colorida? Porque quando eles olhassem para todos os irmãos, eles iam ver ali no meio que tinha um ali que fazia parte, aleluia, da aliança, mas que ele tinha algo nele que era diferente. Se ele coloca nele a mesma roupa, ele ficaria igual, mas ele coloca nele uma túnica e para que ele seja diferente, para que ele se destacasse ali no meio. Só que a Bíblia vai dizer que essa atitude de Jacó, ela gerou o quê? Essa atitude de Jacó, ela gerou, aleluia, um sentimento ruim no coração dos filhos dele. Por quê? Os outros filhos dele, além de não ter compromisso totalmente com Deus, eles também, aleluia, tinham inveja do seu próprio irmão. Aleluia, eles estavam lá acreditando que o quê? Que Jacó pegando ali, aleluia, aquela túnica, entregando ela para José, que Jacó agora ele estava falando o seguinte: eis que eu estou tirando de Rúben a primogenitura, estou entregando para José, e no lugar da minha cadeira, a qual Rúben tem que herdar após a minha morte, eu estou passando na frente e dando para José. Só que sem ele saber que o que Jacó estava fazendo ali era algo que viria muito mais lá na frente, que o plano de Deus, que o projeto do Senhor, que aquilo que Deus tinha prometido lá atrás em Abraão, quando ele disse para Abraão, aleluia, que era para Abraão sair da terra, no meio da parentela, e para uma terra onde ele não conhecia, que de lá ele faria dele uma grande nação, como as estrelas do céu. Agora ele não poderia contar, mas a Bíblia vai dizer que o quê? Que essa promessa ela daria continuidade agora com José. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que agora isso gerou um sentimento de inveja no coração dos irmãos de José, ao ponto deles falar o quê? Vamos matar ele. E quantas pessoas, às vezes, que ela anda do nosso lado, ela está do nosso lado, mas que ela não suporta ver o nosso crescimento. Tem quantas pessoas, às vezes, que ela está junto com você, ela está caminhando com você, mas quando ela vê que você se destaca mais do que ela não suporta ver o brilho, aleluia, da luz que está sobre você, e ela agora ela quer fazer algo para quê? Para poder tirar aquilo.
isso a gente não pode não. O que a gente vai fazer para ele? Pega ele então, joga ele na cisterna, deixa ele lá preso na cisterna, prende ele na cisterna, larga ele ali, até vir uma caravana de ismaelita, e quando vem essa caravana dos ismaelitas, vai dizer a palavra do Senhor que eles atiram José dali de dentro, e eles pegam e vendem José como escravo ali agora para os ismaelitas. Eles trocam José por 20 moedas de prata. Eu fui fazer um estudo sobre as 20 moedas de prata. Se trouxesse para o dia de hoje, eles venderam José por R$1.200. Imagina, o que é R$1.200 para 11 pessoas? Não dava nada para ninguém. Mas eles não venderam José não por causa do preço, eles venderam José por causa da maldade que tinha no coração. Porque eles não suportavam ver que Deus era com José. Eles não suportavam ver o projeto de vida que Deus tinha com aquele José. E como eles não tinham isso, eles queriam de alguma forma tentar parar o projeto. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia! Se Deus tiver projeto comigo e contigo, que parte os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão te passar. E a Bíblia vai dizer que agora José é vendido para uma caravana de ismaelita. E de alguma forma ele cai no Egito. Quando ele cai no Egito, a Bíblia diz que o servo do rei, Potifar, vai comprar José. E diz que quando esse Potifar compra José, José vai parar na casa de Potifar agora. Só que a Bíblia vai dizer que não importava o local onde José estava. Onde José estava, Deus era com ele. A Bíblia vai dizer que aonde Deus colocava José por causa da vida de José, quem assumia compromisso com José também era abençoado. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai morar na casa de Potifar, mas ele não se corrompe, aleluia, ele não se corrompe com a cultura do Egito, ele não se corrompe com os deuses do Egito, ele está fora da sua terra, fora da sua parentela, mas mantendo a sua fidelidade ao Deus, ou seja, para provar que o quê? Independente da circunstância onde o crente esteja, ele tem que manter a sua fidelidade com Deus. É isso que vai chamar a atenção do Senhor. Não importa onde eu esteja, não importa o local onde eu esteja, o que importa é eu manter a minha fidelidade com Deus. A minha identidade, ela tem que ser uma só. Se eu estiver no meio de pessoas mundanas, se eu tiver que entrar na boca de fumo e pregar para o traficante, se eu tiver que entrar no prostíbulo e pregar para a prostituta, se eu tiver que fazer o que for, não importa onde eu esteja, a minha identidade é ela que tem que prevalecer. E isso, Deus agradava disso em José. Deus agradava. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora Potifar vira para ele e fala assim, ó, ei, tudo que eu tenho está na sua mão. De tanto que a Bíblia vai falar que Potifar ele não tinha conta de nada da casa dele, tudo quem sabia era José, colocou tudo na mão dele. Ele já começou a ser honrado numa terra. E a Bíblia vai dizer que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando. A Bíblia vai dizer agora que José vai sofrer a sua segunda injustiça. Qual foi a primeira injustiça de José? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Agora ele vai sofrer a sua segunda injustiça. Qual que é a segunda injustiça de José? Quando ele pensou que a coisa estava boa, a mulher de Potifar cresceu, olhou e começou a cantar ele. Porque a Bíblia vai dizer que ele era bonito de porte, de aparência, inteligente, cheio da presença de Deus. E onde o cara colocava a mão, onde que ele colocava, era abençoado. A mulher ficou louca. E a Bíblia vai dizer que agora ela cresce o olho nele e começa a ficar cantando ele todo santo dia. Só que ele se manteve fiel na presença, ele não se rendeu aos laços dela. E a Bíblia vai dizer que certo dia seu marido sai de casa e ela vem, só estava ele sozinho fazendo as coisas do lar. E ele vem, ela vem e pula nele e fala para ele assim, ó, hoje é o dia, meu marido não está em casa, eu quero que você deita comigo, é hoje. E ele fala assim, ó, como faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Você vê o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se fosse qualquer outra pessoa só um pouquinho mais carnal, ele ali na hora ele andaria por lá, pronto, quer saber, eu vou deitar com essa mulher e pronto, acabou, ninguém vai saber e já era. Depois eu moro ali, faço um jejum e morreu as ideias, acabou, pronto. Mas não, ele sabia que os olhos dos homens podiam não ver, mas tem alguém lá de cima que não tem como esconder dele. Aleluia! E José, ele tinha uma característica.
Ele não procurava a glória de homem, ele procurava a glória de Deus. Tem pessoas que fazem as coisas preocupadas com status e fama, sabia? Tem pessoas que falam assim, ó, eu não posso pecar porque meu irmão ali vê, meu Deus, o que ele vai falar? Está preocupado com o que ele vai falar e aquele lá de cima. Está entendendo? Certa vez eles falaram com Pedro, se você não parar de pregar no nome desse Deus, aí não vai matar você. Pedro virou para ele e falou assim, ó, não me importa mais obedecer, vocês obedecer a Deus. Para quem você tem dado mais crédito? Tem dado mais crédito para o homem que está na terra ou para Deus? Para quem você tem dado mais ouvido para o homem que está na terra ou para Deus? Para quem você tem olhado mais? Para aquele que está na terra, que fica te vigiando, te julgando, te condenando, falando mal do você na internet, ou para aquele que está lá em cima que te justifica? Muitas pessoas, eu estava conversando com uma irmã hoje no meu WhatsApp e ela falou comigo assim, ó, sabe por que eu saí da igreja? Eu falei, por quê? Porque os pastores lá da igreja é isso, aquilo outro, não sei o que, fizeram, falaram, é mesmo, você saiu da igreja por causa disso? É, tá. Ela achou que eu ia, tipo, depois que ela falasse, não, você tá certo, procura outra. Sabe que eu virei na cara dela e falei com ela? Se eu te falar uma coisa com todo respeito, você vai ficar com raiva de mim? Não sei, mas se ficar também não tô nem não. Você nunca foi na igreja por causa de Deus, ponto final. Como assim você está falando isso comigo? Eu falei, você nunca foi na igreja por causa de Deus, porque quem vai na igreja por causa de Deus se preocupa com opinião alheia, não. Quem vai para a igreja para buscar a Deus não se preocupa com opinião alheia, só se preocupa com opinião alheia quem vai na igreja para buscar a glória de homem. Jesus falou lá com os fariseus lá, ó, deixa eles estão lá, com o manga tá lá, com uma Bíblia debaixo do braço, a Torá, um anel grande no dedo, a barba, entendeu? Estão lá pregando na praça, querendo pagar de bonito, pagar de Senhor, falar que sabe, que faz o que acontece. Eles já receberam o seu galardão, vocês não querem glória do homem, vai lá receber do homem. Agora quem quer receber de Deus, a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e adora o teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto, ele que te dá a recompensa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele resiste a essa mulher, e por ele resistir, ela não aceita. Vou me desculpar as mulheres que estão aqui nessa noite, mas uma mulher sabe edificar a casa, a tola com a própria mão derruba. E uma mulher rejeitada, meu Deus do céu, misericórdia. Nossa, o que é uma mulher rejeitada? Meu Deus do céu. As que não, Jesus na causa. Não vamos entrar nesse tópico não, porque não tem nada a ver. Mas, meu Deus, aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ele sai, deixa as vestes na mão dela, ela segura as vestes, ele sai para fugir dali. Mas como não tinha testemunha, a única testemunha é Deus, que não poderia justificar ele naquele momento, segundo a lei dos homens. A Bíblia vai dizer que agora ela começa a gritar para o palácio: trouxestes um hebreu para poder me insultar dentro da nossa casa. Ele tentou deitar comigo, mas eu gritei, ele correu, eu fiquei a prova do crime aqui, ó. Aqui a prova do crime aqui, ó. Forjaram uma mentira para José. Forjaram uma mentira para José. Eu conheço muitos pastores que estão caídos porque forjaram uma mentira para ele e deixou aquilo entrar no coração, não conseguiu levantar mais, sabia disso? Tem muito pastor caído porque fizeram uma mentira com o nome dele, forjaram para ele uma mentira, e essa mentira, ela criou um reboliço que ela virou uma verdade. Esse pastor, por causa dessa mentira, ele não conseguiu se manter fiel e ele caiu, ele não conseguiu levantar mais, alguns até morreram por causa de uma mentira. Uma mentira bem contada, ela vale mais do que 10 verdades. E a Bíblia vai dizer que agora Potifar chega e ela conta para ele o mesmo caso. Potifar fica irado. Só que aí eu vou te falar uma coisa, para você ver como que é o projeto de Deus na vida de um homem, um livramento. Naquela época, o que José fez naquela época deveria ser punido com a morte. Por quê? Você desonrar o rei, você desonrar a família do rei, ou qualquer pessoa da linhagem do rei, você era punido com a morte. Decepava a cabeça em público, ou enforcava em público, para todo mundo ver. Ele vai e fala assim, ó, só pega ele e coloca ele na prisão. Por quê? Tinha que colocar ele na prisão, porque Deus falou assim, coloca ele lá na prisão, que lá na prisão tem algo para fazer também. Aleluia. E quando eles colocam José lá na prisão, a Bíblia diz que ele chega na prisão, que o carcereiro olha para ele,
assim, ó, de todos os presos que tem aqui, eu nunca vi ninguém que tenha a essência que esse rapaz tem. Você é diferente. Você tem alguma coisa diferente. Quer saber de uma coisa? Vou te dar uma oportunidade. A partir de hoje, você vai ser como eu aqui na prisão. A partir de hoje, você vai cuidar dos presos. Você não vai ser só preso, você vai cuidar dos presos aqui. Ou seja, Deus deu para ele um ministério dentro da prisão, para que ele pudesse cuidar de outras pessoas que também estavam ali dentro da prisão. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus vai honrar José. Deus vai honrar José ali, né? Por que eu estou te contando isso? Eu vou sair um pouco da história, daqui a pouco a gente vai voltar. Por que eu estou te contando isso? Eu creio que, a não ser minha família que veio comigo, o pastor Roberto que sabe um pouco, porque eu contei lá. Mas muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu vim de uma família, que a minha família era muito pobre. Sou eu e mais 3 irmãos. Desses 3 irmãos, um hoje já não existe, não está mais no nosso meio. Sou eu, o irmão do meio, que tinha 2 acima, 2 abaixo. Eu sou o irmão do meio. Tem uma irmã de 41, um irmão de 40, eu com 38, um com 37 e o que morreu, que agora era para ele estar com 33. Minha mãe é uma mulher batalhadora, guerreira, que passava muita prova. O casamento dela era muito conturbado com meu pai. Meu pai bebia muito, não usava droga, mas bebia muito. Puxava a faca para minha mãe, batia na minha mãe. Muitas vezes, eu era pequeno, a minha filha hoje. Muitas vezes, minha mãe tinha que pegar nós e abraçar nós e colocar nós na frente, porque ele vinha com machadinha para tentar dar na minha mãe e ele não dava porque ela colocava a gente na frente. Ele sentia misericórdia e parava. E ele bebia muito. Uma vez, a minha mãe teve que pegar a gente pela madrugada e fugir com nós. A gente foi parar numa cidade chamada Ribeirão das Neves, no Sevilha A. A gente ficou nessa cidade durante 1 ano. Nesse período que nós moramos nessa cidade, meu pai foi embora. Aí a gente resolveu voltar para nossa casa. Quando nós voltamos, nossa casa estava cheia de barro, cheia de mato, porque era chão de terra, batido, não tinha piso. Voltamos, capinando, entrando para casa do jeito que era. Passamos muita pobreza, muita fome. Nossos vizinhos ajudavam a gente. Um dia dava sopa, um dia eu comprava o pão, um dia eu comprava o leite, lá não tinha roupa para ir para a escola. Ia com um sapato, pé de um, pé de outro. A gente falava que aquilo ali era moda, mas na verdade que a gente não tinha condição e a gente foi sobrevivendo. Os irmãos na escola com mochila, nós ia com um saco de arroz e fomos sobrevivendo. Até que um dia minha mãe conheceu um senhor. E esse senhor que a minha mãe conheceu, ele era dono de um centro de macumba. Era centro espírita, que ele falava na época. E ele foi falou com a minha mãe que era para minha mãe ir para esse centro. E a minha mãe começou a ir. E a minha mãe começou a ir para esse centro e começou a levar a gente junto. E a gente ia junto com a minha mãe. E quando chegava no centro, os demônios manifestavam, os Ixumirim manifestavam, a gente ficava brincando com ele. Eu lembro que tinha uma menina lá que toda semana ela manifestava. E eu tomava refrigerante com essa menina, eu brincava com ela, ela pegava os brinquedos, nós ficávamos brincando, eu ficava brincando com o demônio um tempão. Que eu não tinha noção. Eu brincava o tempo inteiro e depois ele falava assim, agora a titia vai ter que ir embora. Eu chorava, não vai não, ela ia embora, ela acordava. E tudo, eu não entendia nada. Um certo dia eu estava vendo uma reunião lá, eu estava sentado com a minha mãe. E quando eu estava sentado com a minha mãe, eu olhei para cima assim do... Eles têm lá como se fosse um púlpito também, não sei o nome, é como se fosse um altar também. Eu olhei assim para cima, estava lá, ó, aquele tanto de homem de branco, e eu vi do chão levantar uma fumaça. E essa fumaça levantou do chão, e ela se foi abrindo assim, ela fez um formato de uma pessoa. Quando eu vi aquilo, eu falei com a minha mãe, eu estou vendo uma fumaça em cima do altar, do lado do seu Ângelo lá e tal. Conta para ele. Ele falou, não, conta para ele não. Aí chamou ele, vem cá, eu fui lá, falei todo sem graça, aquilo tudo. Quando acabou, ele falou assim comigo, assim, aqui, fica aqui que eu quero conversar com você. Lá tinha uma sala escura, uma sala preta, não tinha luz, não tinha nada, só tinha 2 cadeiras. E eu morria de medo. Aí quando chegou lá, ele abriu, eu já vi a sala escura com 2 cadeiras. Eu falei, eu não vou entrar aqui não, você tá maluco. Eu falei, só se minha mãe vir comigo, não vou não. Não, tem que ser só eu. Não vou não. Entra lá. Aí quando eu cheguei na porta, eu senti uma presença, um negócio ruim. E ele foi falou comigo assim, ó, aqui, você tem a visão aberta, não sei o que, de mediunidade, tal, não sei o que. Já o diabo já tentando tirar, desvirtuar eu já e acabar com o projeto de Deus na minha vida. E tal, tem a mente aberta, não sei o que, entra aqui, vou dar um banho de não sei o que, não sei, tal,
para os orixás, os guias, não sei quem te protege. Falou um bocado de asneira comigo. Eu falei, não vou não, só se minha mãe for. Quando minha mãe não quis entrar, eu também não entrei, ficou por aí, pronto. Aí nós continuamos indo nessas reuniões. Um certo dia, a gente subiu nessa casa para poder lavar vasilha, que a nossa água acabou. Uma coisa sobrenatural aconteceu. Estava eu, meu irmão mais velho e meu irmão abaixo de mim, nós três. Quando a gente subiu, a minha mãe estava lavando as vasilhas. Ela lavava assim, ó, numa bacia grande. Ela lavou que tanto fazia prato, copo, colher, vidro, tudo. E colocou assim, ó, gente, no canto. Não tinha como cair no canto. E nós chutando bola na casa. Eu e meu irmão chutando bola pra lá, chutando pra cá, chutando bola. Aquelas bolas de borracha, igual balão. Cara, do nada, na hora que nós chutou a bola, a bacia veio assim, ó. Virou no chão. O que tanto de vazio, puxou, espalhou tudo. Não quebrou um copo, não quebrou um prato de vidro, não quebrou. Caiu, espalhou tudo. Eu já fiquei doido, saí correndo, gritando de medo. Eu e meu irmão chegamos lá embaixo, gritando de medo e tal, aquela coisa. Ligou pro dono do centro, ele foi, chegou lá e falou assim: não é pra nós ficar com medo não, que era porque naquele dia ia ter uma reunião, como ele não foi, esqueceu de avisar os guias. Os guias estavam lá, viu nós brincando de bola, e vocês aquele ali só pra dar um susto na gente, mas quem sou bonzinho, não é pra você ver. Aí eu com 14 anos de idade, eu fui numa igreja uma vez, um amigo meu me chamou pra ir, eu fui por ir. Cheguei lá, tô nessa igreja. Quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia quem quer aceitar Jesus, eu vi o pessoal levantar a mão, levantei. Um cara veio de cabelo amarelo, cheio de coisa. Vem cá, peguei e fui. Aí aceitei Jesus num dia, no outro dia estava fazendo tudo errado. Eu nem sabia quem era aceitar Jesus e tal. Passou nem 2 semanas, eu voltei pro mundo. Com 15, 16 anos de idade, eu conheci uns amigos da vida louca. E os caras começaram, custa pra nós ali uns 10 real de pedra. Custa pra nós ali uns 10 poucos de maconha. Eu era aviãozinho dos caras. Compra telefone, cartão de telefone, compra marmitex. E eu ia, e os caras me davam 2 real, 10 real. Eu comecei a ganhar dinheiro fácil. E pra quem? Tipo, a vizinha que tinha que dar o pão todo dia, era 10 centavos cada pão, os caras começaram a me dar 5, 10 real. E aquilo ali pra mim entrou na minha mente. Eu falei, nossa, agora eu tenho dinheiro e tal. Mas minha mãe não sabia. Até um dia minha mãe achou uma arma debaixo da minha cama que eu escondi para um traficante. Ela me deu 1.000 couro, mandou eu devolver. Eu fingi que devolvi, fui pra casa de baixo, escondi ela lá embaixo de novo. Até que um dia eu rebelei e falei, mas não quer saber. É a forma que eu tenho de nós estar ajudando a casa, tô no crime, ponto final, eu vou ficar assim, pronto, acabou. Já era, ponto. Aí entrei pro crime como aviãozinho, fiquei vendendo droga. O tempo passou. Eu fui adquirindo status no crime. Depois de aviãozinho, eu passei para vapor. Fiquei na pista com sacola vendendo droga. De vapor, eu passei para vapor e passei para soldado, que eu já ficava armado, vigiando a biqueira. De vapor e soldado, os caras da boca foi caindo. Quanto mais vai caindo, um vai levantando o outro. É assim que acontece no crime, vai caindo, um vai levantando o outro. Que o crime não tem misericórdia. Então, os caras foram caindo, eu fui levantando, até que eu cheguei a gerente e segundo dono da parada. Quando eu cheguei a gerente e segundo dono da parada, é que eu não quis sair mais mesmo. Aí eu já não ganhava mais 10, 50, nem sei, eu já estava ganhando, era muito dinheiro, rios de dinheiro. E aí eu comecei a ver a minha vida, falando, agora eu vou comprar carro, vou comprar moto, vou ter minha vida, vou fazer, vou acontecer e tal. Só que Deus já tinha um projeto. Aí eu com 18 anos de idade, eu fui preso a primeira vez. Fui preso. Quando eu fui preso, esse meu filho aqui, ó, ele tem 19 anos de idade hoje. Ele tem 19 anos. Quando eu fui preso a primeira vez, ele tinha 2 anos de idade. Quando eu fui preso a primeira vez, 2 anos, eu deixei ele. Mentira, ele tinha 8 meses. Quando eu fui preso, a primeira vez, 8 meses. Eu casei com a mãe dele, a gente não tá junto mais, mas eu casei com a mãe dele bem novinho. Eu casei com, acho que com 17 anos de idade, ela tinha 15, engravidou dele. Ele tinha 8 meses, eu fui preso. Eu fiquei preso 3 anos. Saí da cadeia 3 anos e 8 meses. O aniversário de 4 anos dele eu que fiz. Continuei na vida louca. Com 5 anos de idade eu fui preso de novo. Aí fiquei mais 2 anos, um pouquinho mais ou menos, saí. Só que em todas essas vezes que eu fui preso, eu vi os cultos na cadeia, eu ouvia falar de Jesus na cadeia, mas eu não queria compromisso. Eu não queria compromisso.
Eu não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Eu tinha uma revolta grande no meu coração e eu falava assim, não quer saber de nada, é isso mesmo, ponto final, ponto acabou. E que Deus fizer tá feito, eu não quero saber, e é isso mesmo. Pronto, saí em 2011. Só que eu saí da cadeia em 2011. Antes de eu sair da cadeia em 2011, um irmão veio em mim e falou comigo assim, ó. Um pastor veio em mim e falou comigo assim, ó. Ô varão, deixa eu falar para o seu negócio. Deus está assinando esse alvará de soltura seu, de tanto você orar e clamar a Deus. Sabe por quê? Porque eu não queria compromisso com Deus na frente dos meus amigos. Eu pagava de um cara rebelde. Mas quando eu entrava pro cantinho da minha cela, só Deus sabe como que era meu coração. Várias vezes eu chorei e falei, Senhor, eu tinha vontade de te conhecer, eu tinha vontade de estar na tua presença, eu tinha vontade de pregar a tua palavra, de viver os teus mistérios, mas eu não consigo. Eu não consigo, por causa dos motivos. O dinheiro não deixa, a fama não deixa, a mulherada não deixa, e eu tenho vergonha dos meus amigos, porque eu tinha vergonha dos que meus amigos iam falar. Depois que eu fui entender que amigo de verdade não é aquele que te envergonha e que dita as regras na sua vida, se é assim, você tem que morrer assim. Amigo de verdade é aquele que você chega para ele e fala assim, irmão, a partir de hoje eu não quero mais isso aqui para minha vida, eu optei por isso, irmão, vai na fé, Deus te abençoa, ora por nós. Esses são os verdadeiros amigos, aqueles que não conseguem, mas eles ainda querem o seu bem, esses são os verdadeiros. E aí eu comecei depois a entender isso. A princípio eu não entendia. Quando eu saí em 2011, eu saí numa guerra. Meus irmãos estavam presos, só eu sozinho na rua. Eu tinha que tomar conta das biqueiras, tinha que tomar conta da minha vida, tinha que tomar conta da família e dos negócios. Então eu não dormia, eu não comia, eu não fazia nada, eu ficava só bêbado. Por quê? Eu ficava só através de bebida 24 horas, porque eu falava assim, quanto mais a minha mente ficar bêbada, quanto menos lúcido eu ficar, menos problema eu tenho, enganação do diabo. Sempre eu falava, eu já acordava de manhã cedo, antes de eu tomar café, eu já bebi um copo assim de vodka de manhã cedo. Quem me conhece sabe. Eu tinha uma garrafa de vodka que eu comprava diante de Deus, que me pôr no céu se eu estiver mentindo. Eu estou em cima do altar do Senhor. Eu tomava uma garrafa de vodka por dia. Eu não me tornei alcoólatra porque Deus me deixou. Todo dia eu acordava de manhã cedo, eu tinha um copo que era só meu, faz copo aqui é do chefe, ninguém bebe, só eu. Só eu e a menina que eu quiser que bebe, é só eu. Eu acordava de manhã, pegava uma dose de vodka e bebia, eu já começava meu dia bêbado e me resolver meus problemas. Então, eu estava sendo escravizado pelo diabo. Só que um dia esse pastor falou comigo assim, ó, Deus está abrindo a porta e vai te tirar daqui, mas em pouco tempo você vai voltar de novo. Eu até falei que ele, pastor, você está repreendido em nome de Jesus, rapaz. Que isso? Que pastor que eu sei, que homem de Deus que eu sei que está desejando cadeia para os outros, não fica assim não. Cadeia é o pior inferno que existe na vida do homem. Eu falei, você está de brincadeira falar isso comigo. É Deus que está mandando falar, você vai voltar em pouco tempo. Se você não consertar sua vida, você vai voltar de novo, vai ser por tempo indeterminado. Não acreditei, fui para a rua. Chegou na rua, todo faz coisa errada e tal. Um belo dia, minha ex-sogra, eu cheguei em casa, minha ex-sogra chegou muito bêbada da rua. E quando ela chegou da rua muito bêbada, ela foi e falou comigo assim, ela me olhou de uma forma estranha. Quando ela me olhou de forma estranha, eu olhei para ela e não entendi. Ela foi e falou assim com a minha ex-namorada, falou assim, ó, que essa, me chamou daquela mulher sem roupa, que essa não sei o que tá fazendo aqui em casa? Aí eu, uai, Rael, sua mãe nunca falou assim comigo, por que ela tá falando assim comigo? Eu já falei de você, que eu não quero esse cara aqui dentro de casa e tal, que não sei o que. Mas que é isso, dona Lucélia? Por que a senhora está falando assim comigo? Quem que eu fiz com a senhora? Ela já foi, já rodou assim. Quem falou que é a Lucélia? Aqui é um demônio lá do inferno, mas esqueci até o nome dele. Como é que é o nome do cara? O Enxucaveiro. O Enxucaveiro que tá aqui, vou te matar. Começou a falar um bocado de coisa comigo e tal. Aí eu já comecei a fazer, tem poder sobre a minha vida, não está repreendido em nome de Jesus, que não sei o que. Comecei a falar, pregar a Bíblia pro diabo. Aí ele foi, já deu uma risada na minha cara e falou assim, ó, quem eu sei, pregar pra mim, você faz tudo que eu quero, você mata, você rouba, você destrói, você faz tudo pra mim, você é meu cavalo, você tem poder pra me repreender, se eu quiser eu te mato agora, você duvida? Quando ele falou isso aí comigo, eu tranquei. Eu fiquei com medo na hora. Quem não tem a presença de Deus, tranca. Eu fiquei com medo. Na hora que ele falou isso aí, que ele
se eu quiser que ele me matava. Eu saí do quarto, fui pra sala, tranquei minha sogra dentro do quarto. Liguei pro meu irmão. Mano, você não sabe o que está acontecendo aqui. Minha sogra está manifestada de demônio, falando que vai me matar. Meu irmão falou assim, ó, pera aí que eu tô indo agora. Aí lá de dentro do quarto eu escutei falando assim, ó, você tá chamando reforço, né? Seu, não sei o que, me xingou de palavrão. Tá chamando reforço, né? E tal, pá. Aí eu fui, já fiquei calado, falei, vem logo, Zé, e tal. Aí veio meu irmão e o outro pastor, o Pedro Rocha, que é um amigo nosso. No caminho que o meu irmão tava vindo, eu escutei ele falando dentro do quarto, isso que me deu mais coragem. Que eu escutei ele falando dentro do quarto. Se tem um crente que tem intimidade com Deus, eu vou te falar, o diabo respeita. O diabo não respeita eu e nem você, que ele sabe que nós somos mortal. Mas quando ele olha para um crente cheio de Deus, ele não vê nós, ele vê o que está dentro de nós, ele respeita. Aleluia. Ele respeita. Por quê? Quando o meu irmão estava vindo, aí lá de dentro do quarto ele foi e falou assim, ó, eu vou acabar minha bagunça logo aqui e vou embora, porque tem umas não sei o que orando pra mim lá no processo, tá me queimando aqui. Aí eu fiquei doido, eu falei, que isso, meu irmão tá orando pra mim lá no processo, tá queimando ele aqui. Você vê como é que é o mundo espiritual, ou a distância é muito longe, como daqui na nossa igreja lá em cima. Falei, meu irmão tá orando lá no bom sucesso, tá queimando o demônio aqui. Aí isso já me deu coragem e tal. Quando meu irmão chegou, tudo. Mas meu irmão já veio, já ungi na mão, cadê? Aí eu já abri a porta do quarto. Na hora que o meu irmão já veio, aí ele já veio, tentou avançar no meu irmão pegou ele assim, ó, pela cara, assim, ó. E já falou com ele assim, ó, meu irmão também hoje, ele tá preso, está condenado a 80 anos de cadeia. Meu irmão matou muito, fez muita coisa errada, mas Deus tem promessa, eu creio que Deus vai tirar ele dessa, em nome de Jesus. Ele tá preso. Mas, quando ele veio em direção do demônio, o demônio veio na direção dele, ele pegou ele pelo rosto. E ele falou com o demônio veio fazer gracinha, ele falou com o demônio assim, ó, olha pra mim. Ele não quis olhar, ele falou, olha pra mim. O demônio olhou pro meu irmão e falou assim, aqui, comigo não tem brincadeira não, você sabe quem eu era no crime, não sabe? Eu sei. Você sabe quem eu sou na presença de Deus também, não sabe? Eu sei, então comigo não tem brincadeira não, em nome de Jesus, pega tudo que é seu e... O diabo saiu na hora, libertou minha sogra. Falei, rapaz, tô aqui apanhando, tempo, tá só chegando pra nós. O diabo foi embora. Só que antes disso, o diabo tinha falado pra mim que, ó, eu já cavei sua sepultura, eu já coloquei seu nome lá dentro, todo dia eu tô indo diante do homem de branco, pedir sua alma, e eu vou matar você nessa semana, eu vou te levar pra mim. Falou comigo isso, na segunda-feira, na quinta-feira. Na outra quarta-feira eu tive um surto. Surtei, deu uma louca em mim. Eu saí gritando pra rua fora, tomara que vem, os caras descem, mete bala em mim, me mata e acaba com a minha vida, essa vida maldita, desgraçada, que não sei o que e tal, ou então que eu sou preso, que não sei o que. Eu profetizei na minha vida 6 horas da noite. Quando foi 7h30 da noite, eu fui lá no meu lava-jato para recolher o dinheiro. A polícia brotou de dentro do chão, invadiu o meu lava-jato, me pegou, me encheu de porrada, me levou preso. Sem nada, fui preso sem nada. Pronto. Aí me levou para a delegacia, chegou na delegacia, tem um monte de mandado de prisão contra ele, que tanta de coisa me levou. Quando eu cheguei na cadeia, vou ser breve, que eu não sei até quanto tempo nós podemos ficar aqui, igreja. Não diz. Pergunta para ele, aleluia, aleluia, porque eu tenho que ser breve. Então, quando eu fui parar na cadeia, eu cheguei ali no DI do DHPP, né, na Pedreira. E quando eu cheguei no DHPP na Pedreira, eu fui para uma cela com 56 homens. Desses 56 homens, 40 dormiam, 26 ficavam em pé, tinha que revezar, porque não tinha espaço para todo mundo dormir, dormia no chão. Eu cheguei lá, e tinha um irmãozinho lá que só ficava com a Bíblia. E esse irmãozinho que ficava lá, que só ficava com a Bíblia, ele ficava só orando e tal. Aí esse irmão um dia veio e falou assim, ó, eu tive um sonho. Aí ele falou assim, ó, eu tive um sonho. Quando ele falou isso, eu tive um sonho. O que foi? Eu sonhei que Deus tinha me dado meu alvará de soltura e mandou eu entregar essa Bíblia para uma pessoa aqui, que ela vai subir para o lugar. O irmão levantou, veio entregar a Bíblia para mim. Eu falei, irmão, faça isso comigo não, irmão. Eu não sou pregador da palavra, não sou nada, não faça comigo não. Quando ele me entregou essa Bíblia, ele falou assim, aqui ó, eu não sei qual que é o mistério de Deus na sua vida.
nos mandou te entregar essa Bíblia e mandou falar que você é pastor e que a partir de hoje você vai dar continuidade no ministério aqui dentro da cadeia. Eu permaneci ali dentro da cadeia durante 10 anos. Uma outra hora a gente tiver a oportunidade, a gente termina o resto, que eu acho que o tempo está estourado. Eu permaneci nessa cadeia durante 10 anos. Ali durante esses 10 anos, Deus me visitava todas as noites. Deus trazia a palavra no meu coração. Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Os demônios começaram a cair por terra através da oração da minha vida lá dentro. E eu tinha uma cadeia de 18 anos, era para mim sair da cadeia em 2024, 2029. Deus abriu a porta, quebrou a cadeia e me tirou da porta para fora. Para quê? Para provar que Ele é Deus na minha e na sua vida. Por que eu vim falar através, aleluia, da vida de José? Vou encerrar agora. Por que eu vim falar, aleluia? José dentro da prisão. José foi preso e injustiçado por causa dos sonhos dele. Por quê? José, ele sonhava, não o sonho dele, mas ele sonhava o sonho de Deus. Deus tinha projeto na vida de José. E quando Deus tem projeto na vida de um homem e de uma mulher, o que eu falei, estou a repetir, passa o céu da terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Se Deus falar que vai fazer, Ele vai fazer, ponto final. Se Ele falar que vai cumprir, Ele vai cumprir, ponto final. Que se levante um inferno, mas ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aquele que tem promessa de Deus não morre. Aquele que tem chamado de Deus, ele vai viver, aleluia, os projetos, os propósitos de Deus, e ele vai chegar onde Deus quer, porque Deus é com ele. Amém? Então eu queria nessa noite, em nome de Jesus Cristo, agradecer essa rica oportunidade, tá? Vocês desculpem a gente da gente ter chegado um pouco atrasado, teve uns problemas, o Uber deixou a gente no lugar errado, a gente não sabia. E essa semana foi batalha, pastor. Só um testemunho de 2 minutos rapidinho para o senhor entender. Domingo a gente estava bem. Quando foi segunda-feira eu fui trabalhar, meio-dia eu comecei a passar mal, fui internado. Não sabia o porquê. Eu passei mal na segunda-feira, fui internado, meio-dia, segunda-feira. Eu passei mal segunda, passei mal na terça, hoje eu passei mal o dia inteiro. E eu tinha até falado com a pastora Patrícia, não sei se eu vou conseguir lá, eu estou passando muito mal. Até ali embaixo ali eu vim passando mal, mas Deus é Deus. Na hora que eu fui descer no carro aqui, o mal foi embora. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela recepção. Em nome de Jesus Cristo. Eu espero outras vezes estar aqui junto com os irmãos, pregando a palavra e fazendo o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Continue firme, honra o seu pastor, que é um grande homem de Deus. Eu tive o prazer de conhecer esse homem aqui. Ele é um homem abençoado pelo Senhor, tá? E ele vela pelas almas dele. Em nome de Jesus Cristo, cuida do seu pastor, ora por ele, porque nós pastores não somos, aleluia, homens de aço. A gente também depende da oração do povo, da intercessão da igreja, para a gente continuar de fé, né? Em pé e de fé. Então ajuda nós em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela